A ideia desse próximo papo agora veio um pouco de uma reflexão... Veio um pouco de uma reflexão do quanto é difícil você lidar com mídias sociais. Se já é difícil lidar com mídias sociais quando você está atuando em nome de uma marca, você está atuando em nome de uma empresa, o quão difícil trabalhar com isso quando você tem uma família para criar. Você é pai, você é mãe, e a ideia é ver como é que pais e filhos se relacionam com mídias sociais, o que é proibido, o que é permitido, o que é conversado e combinado. E, para esse papo, eu queria chamar aqui para cima a Rosana Herman, do querido leitor, do R7. Posso dizer que você é a mãezona da internet? Eu posso dizer isso? Tudo bem, gente? Onde eu sento? Tem lugar marcado? À vontade. Vou sentar aqui. Deixa eu chamar também o Lente, Michel Lente, para cima, publicitário de mídias sociais e sócio de uma empresa focada em aplicativos para crianças. Michel. A Anitta, que é filha da Rosana, que veio participar do papo aqui com a gente também. Palmas, por favor. Que é blogueira também já. E aí, Lente? E a Denise, do Senac, que veio também dar uma visão um pouco mais profissional, um pouco mais conceitual sobre esse papo. Que está... Opa! Pessoal, com vocês. A Denise está vendo ali. Rosana? Bom, primeira pergunta, quando você falou assim, como é que cria os filhos? Eu criei meus filhos pela internet, praticamente. Porque quando... meu filho, que é um pouco mais velho, tudo bem? Mas desde pequeno, quando ele era pequeno, eu já estava na... A Web tem 16 anos, né? Tem 16 anos no Brasil, ela tem 16 anos. Então, ela nasceu quando a internet nasceu. E eu me lembro, desde muito cedo, criando filhos por MSN, por ICQ, por qualquer coisa que tinha, eu falando com a casa, porque passou a ser uma rede a mais, assim como a rede elétrica, a rede de esgotos, a rede de água, né? Passou a ter a rede de contatos, a rede de informação, que era a internet. A gente veio conversando, muita gente pergunta assim, quantas horas você fica na internet? Eu falei, gente, ninguém me pergunta quantas horas eu abro a torneira. Né? Quantos litros de água você usa por dia? Assim, eu uso sempre que eu preciso. Quando eu preciso, eu tomo banho, abro a torneira, escovo os dentes. Não é? Ou acendo a luz. Ninguém me pergunta quantas vezes você acende o interruptor. Então, a internet está disponível para qualquer acesso quando você quiser. E eu acho que criar os filhos através da internet é uma parte. Claro que nada substitui o contato, mas... Você viaja, fala pelo Skype, o slogan do Skype é a segunda melhor coisa depois de estar lá. Então, eu acho que a gente incorpora as facilidades e a gente vai criando novas dificuldades porque a gente tem essas facilidades. Então, eu acho que a internet aproxima, ela não distancia. Bom, meu filho, como ele é analfabeto, que ele tem 5 anos, não aprendeu a ler ainda. Então, ele, evidentemente, está fora desse mundo todo de redes sociais ainda, pelo menos as digitais. Ele está com muita rede social na escola. Loucura, né? Inclusive, com muito mais rede social do que a gente, porque, né, aquela coisa de vai com os amigos, vem em casa, ele vai na casa dos amigos, etc, etc. Mas, ao mesmo tempo, ele tem muito contato com o que a gente pode chamar de internet. Eu acho que a gente vem vendo um processo interessante, que a gente está migrando nesses 16 anos de internet, estamos migrando de uma era onde estar na internet ou navegar na internet significava você entrar em sites, e a gente está entrando chegando numa era que eu estou chamando de aplicatização da internet, onde você, na verdade, acessa aplicações, aplicativos e apps e essas coisas todas, que, pelo fato de estarem conectados e transmitirem e receberem informação, mesmo que sejam só no client-side, etc., mas tem sempre algum tipo de conectividade, e se você for olhar, eles são sites. Né? Do mesmo jeito que você tinha, no passado, clubes infantis e sites infantis feitos em flash, na web, etc., que eram legais, mas você tem toda a dificuldade do computador, do mouse, principalmente quando a gente está falando de pequenininhos, assim. Né? Na verdade, meu filho usa aplicativos de iPhone desde os 3 anos de idade, né? E eu já vi crianças menores usando. Ele só não usa há mais tempo, porque eu não tinha comprado um iPhone há mais tempo. Mas ele, né, senão ele provavelmente estaria usando antes. E aí, quando você passa para uma coisa que é uma interface de toque, a coisa fica muito fácil de usar. Né? Qualquer criança, na verdade, muito pequenininha, até com a capacidade, né, com o desenvolvimento motor fino ainda
ainda iniciando tem condição de se mexer nesses sites, né, que não são web, não são teclado, não são mouse, mas são de toque, né, e as aplicações nesse sentido, os apps todos, eles são muito interessantes. E aí a gente tem uma coisa que, né, evidentemente, não tem um enfoque social, mas tem um enfoque educativo, que eles são, sem dúvida nenhuma, uma coisa muito bacana, como sempre guardando né, o cuidado de nunca fazer nada demais, né? Nada demais é bom, né? Nadar demais não é bom, correr demais não é bom, brincar, né? Enfim, tem sempre alguma coisa onde você tem que controlar. Evidentemente, usar esses dispositivos o tempo todo também não é legal, mas guardado algumas horas no dia, tem coisas muito, muito, muito interessantes para fazer. E eu acho que a gente vai estar começando a ver um universo de coisas que está assim, estamos ainda arranhando a superfície, do ponto de vista de educação, do ponto de vista de desenvolvimento de linguagem, de aprender a ler, aprender a escrever, que vai ser muito bacana e a gente vai poder incluir essa turma desde cedo, sem que isso tenha uma conotação negativa, né? Na medida que você não é aquela história, eu vejo ainda, inclusive, o desenvolvimento dos aplicativos, porque começava lá atrás, você via assim, eu preciso de alguma coisa para distrair o meu filho. Eu estou no restaurante, ele vai me aí eu consigo dar um negócio para ele e aí eu almoço em paz. Que é ok, é uma utilidade para os aplicativos, mas você também pode dar alguma coisa que seja absolutamente interessante, educacional, enfim, educativa, né? Enfim, onde ele aprenda, e aí você não tem a sensação de matar o tempo, mas, na verdade, fazer um bom uso daquilo. E acho que a coisa está só no começo mesmo. Eu nunca perguntei para você, Anita. Você e seus amigos que têm exatamente a idade da internet, todos vocês têm 16 anos, vocês falam sobre a internet ou a internet já é tão parte que vocês nem tocam no assunto? Como é que é? Vocês não falam sobre a internet que nem a gente? Eu ia até falar isso, que eu não consigo ver a conotação positiva e a negativa, porque não tem o antes e o depois. Só tem o depois. Tanto que eu sempre lembro que eu tenho uma foto bebê, eu na frente do computador mexendo no teclado. Aí todo mundo que vê fala, é filha da sua mãe mesmo, né? Tipo, essas coisas. Mas, para mim, não tem as outras muitas possibilidades. Eu, assim, quando você vê uma pessoa e fala, e aí, você tem Facebook? A pessoa fala, não tenho. Você fica tipo, meu Deus, ela não tem. Quem é essa pessoa? É muito difícil você viver assim, sem ter esses acessos às mídias sociais e tal, porque você não conhece o lado bom de viver sem isso, porque os meus amigos, a gente nunca viveu sem isso. E mesmo os amigos mais velhos tinham 5 anos quando a internet foi criada. Então, é muito dentro da nossa vida, e sempre foi. Então, é meio complicado de falar sobre a parte ruim de tudo isso. Muito bom. Bom, eu acho que eu tenho uma situação um pouco atípica. Eu sou mãe velha de filha nova. Então, eu sou a tecnológica em casa, né? Então, eu sou a geração analógica que está indo para a digital. E aí, o que acontece? Ela me breca, né? Ela é quem me policia. Então, a gente tem hoje uma situação inversa. Ela tem 9 anos, ela não tem essa vocação para a internet, ela usa a internet basicamente para busca de pesquisa, e eu é que a incluo nas redes sociais, né? Então, lógico que, mentindo a idade, ela tem uma conta no Facebook, ela tem um MSN, então ela tem algumas formas de se comunicar, mas ela não usa. Então, eu sou em casa que utilizo mais. Então, eu vejo que vamos entrar naquela situação assim, o filho controlando o pai, né? Na verdade, o filho que não inclui o pai na rede social porque o pai é mico, né? Olha lá o que vai fazer, principalmente porque a gente que sai dessa geração analógica, a gente tem uma outra visão, né? Não é uma coisa tão liberal, tão público. A gente não se expõe tanto como essa geração. Mas o que é legal notar nisso é que, assim, eu sou professora e eu adoto os meus alunos como filhos, né? Então, nesse ponto de vista, eu vejo que eles escrevem. Aliás, eu vejo que vocês escrevem no Facebook. E eu fico, assim, aterrorizada, né? Então, eu fico imaginando, se fosse minha filha, qual seria a situação? Bom, hoje foi o dia de pensar se fosse a minha filha o sanduíche, né? Não é? Hoje foi o dia na internet e no Twitter de pensar se fosse a minha filha a fazer esse sanduíche. Acho que foi a primeira coisa que todas as mães pensaram, né? Então, isso eu acho que é uma das variáveis mais distantes ou diferentes
A gente não se expunha tanto porque a gente não tinha meios de exposição e de publicação de si mesmo. Se a gente os tivesse tido, a gente teria feito a mesma coisa. Ou realmente existe uma geração que hoje considera, a frase é do Glee, não é minha, que assim, que o anonimato é a nova miséria, the new miséria, né? Quer dizer, o anonimato é a miséria. Se ninguém conhece você, ninguém sabe que você existe, você não tem nenhum amigo, nossa, é uma pessoa miserável, assim, socialmente falando, né? Ela é zerada socialmente. Então, eu não saberia comparar, mas eu fico assustada, assim, assustada não de... eu fico intrigada, talvez seja o termo melhor, que nós todos, nós invertemos a idade, né? Nós, na proporção da nossa idade, nós temos 4 anos de idade no Twitter, nós temos 6 anos de idade no YouTube e nós temos 16 na internet. Né? Essa é a idade que a gente tem. E tem coisas que a gente ainda está tateando, está engatinhando para aprender a usar. Então, eu acho que é aceitável que tanta gente se porte de uma maneira tão infantilizada, de só querer zoar, sabe? Assim, zoeira. Tipo, 24 horas de zoeira, ha, lol, he, sabe? E chega uma hora que você fala, não cansa. Você não tem vontade, às vezes, de aprender alguma coisa, pegar um aplicativo que tem um utilitário, né, fazer alguma outra coisa que não seja só rir 24 horas, que parece um bebê, que só fica rindo o dia inteiro, e dorme, e ri. Né? Então, eu tenho esperança que a gente, com o passar do tempo, a gente deixe de ser tão infantilizado e tente fazer algum uso assim, de crescimento pessoal. Porque, senão, eu fico pensando, o que vai ser quando você precisar de um cirurgião que se formou, mas ele só ficava zoando na internet? Ele vai zoar em você na hora de fazer o corte e a cirurgia, entende? Porque você precisa de alguém que, durante algum momento do dia, tenha algum minuto de seriedade para poder praticar o seu trabalho. Né? Eu acho que uma das coisas que me preocupa muito em relação mãe, educadora, é a linguagem digital. Né? Assim, eu fico pensando assim, hoje... Aquilo que a gente lê praticamente na mídia, na rede social, a gente quase não entende. Né? Parece que eles criaram um dialeto muito característico e muito específico dessa geração. Então, tem coisas que eu leio e assim não consigo entender. E aí a gente discute muito sobre isso. O que será, então, dos próximos? Né? Quer dizer, será que a linguagem digital vai ser uma coisa tão banalizada a ponto de um distanciamento tão grande de uma linguagem normal, né, da linguagem escrita? Então, talvez isso era legal debater com vocês, assim, como vocês veem isso? Né? Eu acho que tem um pouco de tudo. Eu acho que, né, ouvindo um pouco a Rosana falar, eu acho que as pessoas têm os seus momentos de idiotice e imagino que devam ter os seus momentos de coisas mais interessantes. Concomitantemente, né? Ou seja, uma hora o cara está falando uma bobagem, outra hora o cara está fazendo uma coisa interessante. Talvez as bobagens apareçam mais do que as coisas interessantes. Eu acho que tem um lado que é esse, não necessariamente todo mundo, né? A gente tem as nossas multifacetas e a gente os nossos multimomentos. Eu acho que tem uma coisa ainda não saber usar o meio de uma forma legal, né? Uma coisa de não que eu acho que é muito grave, de não ver muita compreensão do rastro digital que você deixa, entendendo? E aí eu acho que assim é uma questão tão complexa ou tão simples ou tão preocupante quanto questão de drogas, de uma determinada maneira. Assim, como é que a gente aconselha os nossos filhos, ou como é que eu vou aconselhar o meu filho a usar a internet de uma forma responsável, entendendo que o que ele fala fica guardado de uma determinada forma, pode um dia ele vai virar um cirurgião e você, nossa, esse maluco vai me operar, enfim, né, alguma coisa nessa linha. Ao mesmo tempo, eu imagino que os cirurgiões de hoje em dia, inclusive a gente sabe que médico, né, principalmente os que operam, muitas vezes são caras meio, né, enfim, estranhos, né, que tem uma coisa e que devem ter feito as suas quando eram jovens, e a gente de repente não viu, não ficou rastro. Então acho que vem tudo numa certa composição de coisas positivas e negativas. Ao mesmo tempo, eu acho que a gente ainda está num estágio tão ainda inicial, como você estava falando, né? A internet tem 16 anos, mas tem coisas muito novas. Quando você vai para a área de aplicação, então são coisas mais novas ainda. Talvez a gente não tenha tido tempo ainda de criar um ecossistema rico o suficiente para que a gente possa fazer melhor proveito. Né? Quando a gente fala de educação, por exemplo, fundamental, mesmo a parte de alfabetização, eu não tenho dúvida nenhuma que provavelmente não meu filho, porque ele está se alfabetizando agora e nos próximos 2 anos, né? Enfim, dentro da metodologia
da escola dele, mas assim, provavelmente o filho dele, eu acho que vai conseguir se alfabetizar com auxílio não em substituição ao professor, mas com auxílio de aplicações muito bem estruturadas, onde se alfabetizar vai ser uma coisa muito divertida para ele, né? E acho que a gente ainda tem aplicações muito, principalmente quando fala de educação, coisas muito, caminhamos muito pouco, a gente tem coisa muito pouca utilidade, né, em poucas coisas elaboradas e complexas. Basicamente, o que a gente elaborou mais e até mais complexo são as questões justamente de ferramentas de comunicação e de sociabilização, que é uma coisa, evidentemente, que interessa a gente enquanto tribo. A questão do idioma, eu entendo a preocupação e da forma como está banalizado a escrita. Me dá a sensação de que, claro, vai ter gente que vai se penalizar, que vai se prejudicar pelo fato de não estar, né, observando uma escrita mais elaborada, mas, ao mesmo tempo, me dá a impressão que eles são todos bilíngues, que na hora que tiver que efetivamente sentar e fazer eu espero, né, na hora que sentar e tiver que fazer uma redação, ele vai virar do internetês ou do digitalês para o português e vai fazer a coisa funcionar. A gente falava muito em gíria e muito, né, enfim, outros códigos e outras coisas, que eu fico com a esperança de que, na verdade, eles tenham capacidade de ser poliglota. Que, talvez se falasse inglês ou chinês seria mais interessante do que ficar falando, né, sei lá, internetês. Mas acho que é uma língua a mais, não é uma coisa que me preocupa, assim, no sentido de distribuição do valor, né, dos valores culturais. Eu acho que é mais uma coisa. Né? Você usa a internet para estudar? Seus amigos usam a internet para estudar? Às vezes, mas é mais essa questão de mídias sociais e tal. Agora que tem grupo no Facebook, então você tem o grupo da sua sala, o grupo da sua série. E o que o professor falou? Eu faltei nessa aula, não sei o quê. E ajuda bastante, assim, apesar de acabar distraindo em alguns momentos. Tipo, você liga para ver só se alguém sabe o que o professor falou na aula e acaba ficando 3 horas lendo piadinha, sabe, que eles fazem. Mas outra coisa que eu queria comentar, essa questão da língua, eu acho que é importante as pessoas não generalizarem sempre. É claro que tem bastante gente que sai usando todas as abreviações possíveis e economiza a letra sempre onde dá, mas a internet também pode sempre ser um meio de você aprimorar o seu jeito de escrever, porque às vezes você não sabe. Eu, por exemplo, não sei escrever uma palavra, a primeira coisa que eu faço é jogar no Google para ver como escreve. E aí depende também de como cada pessoa adota a internet na sua vida. Se é para isso, se é para você entrar e procurar a sua matéria da prova do dia seguinte, ou se é para você postar um vídeo que vai afetar a sua vida daqui a alguns anos, muito provavelmente. Talvez, assim, cada um vê um mundo seu na internet, né? Então, às vezes, é difícil você generalizar, porque talvez as pessoas que você siga deem uma visão de mundo diferente de pessoas que seguem outras tribos e outros grupos. Mas, no coletivo, até por conviver muito socialmente online, eu sinto algumas coisas, a gente intui alguns movimentos que não são seus, mas são de observação. Então, eu queria colocar aqui para ver se vocês sentem a mesma coisa, se vocês na plateia sentem a mesma coisa. Um sentimento que eu tenho é de que existe uma espécie de aversão coletiva a qualquer coisa que pareça um pouco mais culta, seja a norma culta, a língua culta, a cultura clássica, qualquer coisa que pareça um pouco mais culta no sentido mais antigo de cultura, um repúdio. Então, a gente vê muito usar esse termo, que eu acho horrível, não sei o que lá parece metido a pseudo-intelectual, qualquer coisa que você fale ou que você mencione, e que pareça um pouco mais, nesse aspecto, intelectualizada, tem um repúdio imediato, como se fosse assim, você não pode falar disso aqui é um meio de cultura pop, você não pode falar disso aqui, ou você fala, mas você fala de uma maneira restrita, vai conversar isso em outro lugar, principalmente no Twitter. Tanto é que raramente você vê, sei lá, um filme, um livro entre os trending topics, né? Nesse aspecto, não se discute, a discussão é sempre mais pop, no sentido de que a gente fala sobre nós mesmos, né? Nós falamos sobre os nossos movimentos na internet.
E esses assuntos um pouco mais fechados, você tem que, sei lá, ter um grupo no Facebook. Talvez tenha a gente vai se adaptando e vai encontrando lugar. Então, sei lá, o Facebook é um clube, então você vai lá e fala no seu clube do livro. O Twitter é um espaço público, mais aberto. Então, aqui a gente fala de olá, como vai? E o tempo, são assuntos mais coletivos. Então, eu acho que a gente ainda está encontrando essas linguagens, né, Mas nessas eu redes. acho que aí tem um mix com a própria cultura, né? Quer dizer, que eu acho que aí é justamente essa questão de não ter mais a separação de vida, né? Eu acho que no passado era um pouco assim, mas hoje em dia realmente falar de vida virtual, de vida real, é uma coisa cada vez mais estapafúrdia, né? E a gente tem visto como no Brasil a mídia de massa influencia o Twitter influencia a mídia de massa. E aí eu acho que é um pouco o caldo de cultura pop. E aí não é uma coisa exclusiva da internet. Qualquer veículo hoje em dia, né, enfim, uma Globo.com, qualquer portal, os próprios, não quando você fala de jornal, mas enfim, as revistas, etc., tirando uma Piauí, alguma coisa assim, onde você vai um pouco mais para uma coisa mais reflexiva, o caldo de cultura pop ele acaba meio nessa seara mesmo, de que você não pode falar nada sério, você quer falar alguma coisa séria, vai para uma livraria e lê algum assunto. Que eu acho uma pena, no final das contas, eu concordo com você, mas eu não sei se necessariamente é uma coisa da internet, talvez seja já essa fusão total digital com vida real, onde a vida real já se tornou digital, e é um reflexo disso, né? Não sei. Talvez porque no mundo, digamos, físico, a gente acaba se relacionando proximamente a pessoas mais parecidas com a gente, que o meio social familiar, a gente, às vezes, acaba selecionando pessoas com as quais você ainda pode trocar alguma coisa. Mas ontem eu estava conversando com uma amiga minha, a Clara Verbu, que a gente foi num prêmio e estava conversando, e aí a gente fez a mesma metáfora. Quando você quer falar de alguma coisa, sei lá, você quer comentar um filme bacana que você assistiu, eu sou mais velha e quero falar, gente, você já assistiu esse filme, sei lá, de Buñuel, alguma coisa assim. Ou, enfim, você tem que jogar uma corda e falar, pesquei mais uma pessoa com a qual eu posso falar esse assunto. Ai, que legal, já somos 8, sabe? Tem mais uma pessoa com a qual eu posso conversar uma coisa um pouco mais séria, que não seja só os trending topics de hoje, ou o que está passando na TV, ou alguma coisa assim. Então, é como se a gente estivesse numa camada de relacionamento pop que não permite que você se aprofunde um pouco mais em nada, porque senão já... que chato! Como se todo o assunto um pouco mais sério fosse escola, sabe? Porque, assim, escola é chato, inspetor é chato, professor é chato, mãe é chata, gente mais velha é chata, livro é chato, assuntos culturais são chatos. Então, vira uma coisa assim tão taxada de que tudo é chato, que só não é chato, é assim... a TechPix moldou o meu caráter, sabe assim? Ai, que demais, vamos falar de iogurteira Top Term, porque iogurteira Top Term, gente, é muito pop, formou o meu caráter, sabe assim? Ai, amo Chaves moldou o meu caráter. Então, é assim, você pega uma coisa assim do mundo total pop, do merchan, que é mais cool do que já foi alguma coisa cool de você falar de cinema, sabe? Então... E como você está vivendo tudo isso, está atravessando tudo isso, eu, particularmente, que trabalho há tanto tempo em televisão, eu vivi isso num programa que eu fui trabalhar, que era assim, durante muito tempo, eu achava que eu era uma pessoa, sei lá, minimamente bem informada, não culta, mas bem informada. Aí eu fui trabalhar num programa de fofoca de TV. E tinha 40 pessoas na produção, e pela primeira vez, 40 pessoas me achavam muito ignorante. Falava, ai, como essa mulher é ignorante. Ela nem sabe como chama o irmão do Bruno Galhaço, que fez Malhação, não sei por que ela está aqui. Então, o fato de eu não conhecer todo o elenco de Malhação e não saber quem era o terceiro namorado da fulana, eu era muito ignorante. Porque, assim, o que passou a ser chamado de cultura é só... cultura de televisão, né? Então, a gente fala, nossa, o cara ele é um gênio, gente. Ele sabe todo o elenco de todas as novelas. Ele é um gênio, sabe? Então, como se a gente jogasse fora tudo que um dia foi de uma outra natureza. Então, imagina você vai falar de jazz, que você gosta de uma música, sei lá, de jazz. Imagina que você vai dizer que você foi um dia que você queria ouvir uma sinfonia uma vez. Mas então, eu acho que tem um pouco os círculos também, né? Tipo, eu, sem dúvida nenhuma, no Twitter, que eu acho que é um palco mais aberto, né? Então, sei lá, né, todos nós, aí, você com milhares de seguidores, eu também tenho um bom punhado de seguidores também, não é um lugar para eu discutir isso. Mas eu tive discussões homéricas nas eleições passadas, por exemplo, no Facebook.
homéricas, mas assim, pesadas, inclusive de gente que eu conhecia, amigos de um lado e do outro, etc., onde o tema estava pesadíssimo, e PT, não PT, enfim, Marina e não Marina, coisa nas eleições presidenciais. Pesado. E, ao mesmo tempo, é interessante. Assim, eu acho que eu, pela primeira vez, consegui discutir sobre política, ou assistir, não participei um pouco, mas não muito, de uma discussão sobre política com muita gente, e muito profunda, que é coisa que você normalmente precisa sentar num bar para bater papo, e que às vezes é meio curto. Mas isso, na verdade, assim, aí eu acho que isso é um pouco o aprimoramento das redes sociais. Quer dizer, agora o Facebook, como, né, já está te dando sugestões das listas um pouco melhor, o Google Plus isso um pouco melhor ainda. À medida que você consegue filtrar, eu pelo menos comecei a fazer um exercício assim, bom, eu vou tirar do Facebook, né, a gente vai, o pessoal te adiciona, ok. E eu comecei a tirar do Facebook, falei, não, eu vou deixar o Facebook como um espaço para pessoas que eu conheço, porque se eu estou vendo um cara no meu wall, ali no meu stream, que eu não conheço, começa a perder o sentido para mim, ele vira o Twitter. Não, vamos deixar isso para o Twitter, onde eu vou deixar o papo mais informal, e vou deixar dentro do Facebook uma coisa mais fechada. Nessa hora eu comecei a ver, voltei a ver relevância. Eu saio de um filme e coloco, putz, eu vi um conto chinês. E tem uma discussão, e não uma discussão, mas uma conversa de bastante tempo, de um fulano dizendo, pô, gostei, não gostei, achei isso legal, barará, recomendações de filmes, volta a fazer sentido. Mas tem uma certa depuração. Eu acho que quando você entra na massa, e a gente facilmente cai nisso, efetivamente, você ainda mais com toda a tua exposição de mídia, etc., realmente começa a entrar muito ruído no rádio. Né? E aí fica difícil fazer um... E aí eu acho que o desafio para a gente e um aprendizado é como é que a gente consegue usar as redes sociais, que são tão abertas e tão plurais e tão coletivas, para uma conversa mais fechada. E talvez tenha que ser a forceps primeiro. Não, agora eu vou fechar e dar uma de antipático, eventualmente, ou, sei lá, abrir uma fanpage, sei lá, né, cada um com o seu tamanho enfim, de círculo social. Mas eu tenho conseguido ter umas conversas bastante interessantes. E só voltar para o assunto educação, pais e filhos. Está muito engraçado, porque agora estou assim, a melhor coisa que me aconteceu nos últimos tempos é sair do meu escritório e ir para casa almoçar, então, assim, 1 quilômetro. Então está uma maravilha. Eu pego o meu filho na escola e vou para, né, a gente se senta para comer. E aí está naquela idade de que você começa a falar, eu não sei, outro dia ele estava falando uma coisa, não, se a gente está na piscina e prende o ar, a gente afunda, a gente sobe, e aí não sei o que, a gente começou a falar sobre peso, e aí tivemos que cair no assunto densidade, depois caímos no assunto gravidade. E você começa a explicar, densidade, o que é densidade? 5 anos, né? O que é gravidade? E aí eu já almoço agora ou com o iPad ou com o computador na mão, porque invariavelmente a gente vai parar na Wikipedia vendo um vídeo sobre a formação do universo. E é uma ferramenta fantástica, né? Porque ele acaba dizendo assim, não, vamos procurar na internet. Etimologia, então, é uma loucura. Né? O que significa água? De onde vem? E é um barato, porque assim, ele está usando... Eu sou a interface dele. Né? Eu sou completamente... Virei interface... enfim, curiosidade é internet. Ele não digita ainda, tal, mas senta ali e me usa de interface e já sacou que ou eu vou saber, nossa, como o primeiro grau e o segundo grau estão sendo úteis na minha vida. Ainda bem que eu estudei um pouco na escola, porque estou resgatando coisas extraordinárias, principalmente no primeiro grau, coisas extraordinárias. Mas muitas vezes eu paro com dúvida e vamos lá descobrir. Os dinossauros, sei lá quantos anos, milhões, 230 milhões de anos, e foram extintos há 65 milhões de anos. Agora eu aprendi. E por aí vai, entendeu? Então tem uma coisa muito interessante de... A gente vai aprimorando o uso, né, da ferramenta, mas assim, eu preciso que o Facebook me dê uma forma de filtrar os meus amigos. Porque até ele me dar essa forma de filtrar, eu estava no ruído, eu realmente não conseguia, e aí o papo é o que você está falando. Não dá para puxar uma conversa inteligente, você vai ser taxada de chata e você não vai encontrar eco, né, porque os seus amigos estão perdidos no ruído. Eu acho que as pessoas elas muito sempre tentam colocar a internet e a geração nova como vilões de toda a cultura e massificação e globalização e todas essas coisas que todo vestibular coloca de tema de redação, mas não é verdade, porque também tudo que as pessoas elas escrevem, tudo que elas falam e têm vontade de aprender, elas vêm de algum lugar. Então, se as pessoas elas taxam sempre a escola de chato e qualquer assunto de chato, a falha não é só nas pessoas, é em como as coisas também são ensinadas. Então, quando você chega na sua casa e você liga o computador e você não dá o mínimo valor para pesquisar alguma coisa que te ensinaram na escola e falar que qualquer coisa que você aprende é inútil, a falha também está no jeito que você está aprendendo. As pessoas elas realmente não se interessam, e elas se interessam cada vez menos, porque elas nem tentam
prestar atenção nas coisas. Eu acho que talvez eu tenha passado muito por isso até ano passado. Quando eu aprendia, sei lá, sobre Idade Média, eu não estava interessada, porque eu sou uma pessoa muito de humanas, então exatas realmente não me interessa, mas nem humanas me interessava, porque é o jeito que você aprende as coisas, sabe? Você muda de professor, o cara te ensina alguma coisa de um jeito diferente, que te interesse, você vai manifestar isso nas mídias sociais de qualquer jeito, sem ter vergonha e falar, ai, alguém vai falar que eu sou nerd ou alguma coisa do tipo. A falha está antes. O vilão não é a mídia social. Não acredito que tenha um vilão, mas não é só isso que está errado. Você sempre lê umas coisas de a geração atual, até quem tem 30 anos, a geração mais burra que já surgiu. Já li muito isso e é muito absurdo, porque a falha não está só nas pessoas de 30 anos, elas não se formaram sozinhas. E acho que isso incentiva muito as pessoas a pegarem a mídia social e falarem qualquer coisa sem pensar que o seu pai pode ler aquilo, que a sua mãe pode ler aquilo, ver aquele vídeo idiota que você fez, porque a internet é o seu momento de se livrar de tudo aquilo que se tornou tão ruim de algum ponto para cá. Acho que, pegando um gancho nisso que você está falando, eu queria trazer aqui para debater essa questão da segurança, sabe? Então, essa exposição, essa extrema exposição que nós temos hoje, hoje eu sei da vida de todo mundo, eu tenho uma narrativa das pessoas diária, às vezes até por minuto, né, de tudo que acontece, seja visual, pelas fotos, eu sei onde ela foi viajar, ou seja, linguagem mesmo, eu leio o que as pessoas escreveram, e eu acho que essa exposição, ela tem uma interferência na vida, né? Assim, o público-privado acabou, né? A gente não tem mais essa diferença. Como é que rola essa questão de segurança? Assim, então, como que eu vou fazer com que a minha filha se exponha dessa mesma forma, porque é inevitável, porém, a gente tenha que estabelecer limite de segurança, né? Então, acho que assim, a grande exposição faz com que a gente não tenha mais percepção de limites, né? Aquilo que a gente pode realmente fazer. Talvez a geração, a nova, ou a mais recente, esteja muito mais exposta, acho, do que talvez a gente que tem vindo de uma clausura, né? Porque para nós era mais proibida, era mais dentro de casa. O que vocês pensam dessa questão exposição-segurança? Né? Eu fiz uma experiência que eu li numa revista francesa e eu fiquei com vontade de fazer igual. Falei, como é que será? Peguei uma pessoa randômica qualquer no Twitter, uma pessoa X, uma menina. Eu voltei a timeline inteirinha, ela tinha escrito quase 1000 tweets, e eu li os 1000 tweets que ela escreveu. Falei, vou descobrir quem é essa menina. Bom, eu sei tudo sobre ela, meio que fiquei gostando dela, assim, fiquei amiga dela, sem ela saber. Então, eu sei o esmalte que ela usa, a bolacha favorita, o dia que ela come pizza, o dia que vai à manicure, as 3 melhores amigas, onde ela estuda, a faculdade, o horário que ela sai. Eu sei, e se eu quisesse, assim, eu sei que quarta-feira, às 11h30, ela está ali na esquina da faculdade onde ela estuda, que não vou dizer qual é, e eu poderia ir lá encontrar com ela, né, e dizer, oi, eu sei tudo sobre você. Ela ia chamar a polícia e me prender, falar uma stalker louca aqui. Mas, assim, a gente, primeiro, não tem muita noção de que é cumulativo o que a gente fala sobre si. E, se alguém rastrear, ela monta a pessoa inteira, né? Monta a sua vida inteira. Segundo, que eu acho que isso não é inseguro à medida que... eu duvido que algum ladrão vai ter esse modus operandi, vai ler 1000 tweets e achar o endereço da pessoa e ir atrás dela, né? Eu não acho que isso necessariamente expõe a pessoa nesse aspecto, dela dar dados sobre ela. Eu acho que talvez a insegurança é sobre um outro tipo de exposição. É que você faz uma opção de se expor demais numa época da sua vida onde talvez você se arrependa mais tarde. E aquilo já é de domínio público, né? Eu acho que a gente ainda não tem essa vivência, porque ninguém passou por isso que todo mundo está passando. Ninguém passou por isso. Como é que é você fazer um vídeo e se expor fisicamente, ou fazer uma tweetcam e ficar nua na tweetcam, ou sei lá. E o que isso vai representar para você mais tarde? Se um dia você vai se arrepender e falar, não devia ter feito aquilo. Só que você faz e fica registrado aquilo. É meio que para sempre. Eu vejo pessoas que hoje fizeram coisas que estão no YouTube, que a gente se envergonharia, e fala, nossa, você viu fulano de tal, que hoje é famoso, é um comediante famoso, você viu esse vídeo que ele fez aqui, isso desabona ou tal. Então,
você tem meio que tudo que você já fez na vida de bom, de ruim, que você se arrepende ou não, registrado e arquivado. E ninguém viveu isso ainda para saber que espécie de insegurança isso gera para a gente na vida, não de se expor de uma maneira geral, não só porque um stalker pode ir atrás de você, um ladrão vai assaltar a sua casa, mas de você mesmo falar, por que eu fiz isso? Né? Porque você pode se arrepender de uma tatuagem que você fez, você pode se arrepender de um vídeo que você fez, ou de um texto que você escreveu. E alguém já pegou o print e já ficou lá registrado. Você fica vivendo uma vida que se auto-arquiva. Né? Eu acho isso estranho. Não sei o que isso pode gerar nas pessoas. Acho que cabe muito a cada um como você vai levar isso. Assim. Você tem que ter noção das coisas que você vai fazer. Acho que tem dois lados da segurança. Essa questão mesmo de segurança generalizada que todo mundo fala, de as pessoas podem te achar, te sequestrar facilmente, não sei o quê. E aí é a mesma questão de noção, de você aceitar qualquer coisas assim, de você escrever tudo sobre a sua vida. Você tem que saber que qualquer um pode ler aquilo. Eu acho que as mídias sociais sempre te dão a opção. Você tem a opção no Facebook de bloquear todas as suas informações para quem você não aceita. Você tem a informação do Twitter de você receber uma solicitação sobre quem pode te seguir ou não. Você tem a opção. Cabe a você mesmo ter noção sobre as coisas que você faz. Mas acho que tem um outro ponto de segurança que não é isso. É desviar um pouco do assunto, mas sobre a sua própria segurança em relação a si mesmo, em questão de, por exemplo, autoestima. As pessoas, elas falam o que elas quiserem na internet. E só lendo os tweets que aparecem com a tag do São Paulo, do Social Media Week São Paulo, as pessoas elas sempre querem atacar as outras. Sempre. Então, já tem gente falando que eu falei que idade média é exatas. É só um exemplo. A pessoa ela não presta atenção no que você fala, não entende direito, e ela já quer te atacar. E isso é segurança também. Ontem eu escrevi no meu blog que eu vim aqui e que eu nunca tinha sido convidada para um evento, nunca tinha sentado num palco e falado num microfone que eu estava nervosa. E eu escrevi, nós vamos, eu e Rosana, Rosana e eu. Rosana, assim, seguido, separado por uma vírgula. E comentaram, você ficou tão nervosa que escreveu Rosana 2 vezes. Tipo, lê de novo, tá? Por favor, lê de novo. Eu não me importo de responder, eu não vou ser rude com a pessoa, mas a sua segurança está nisso. As pessoas elas sempre querem te atacar. Porque as pessoas, elas, não sei se a mídia social fez isso com as pessoas, mas agora é mais acessível o fato de que as pessoas elas precisam diminuir alguma outra para levantarem a elas mesmas. Muito bom. Fica fácil, né? É muito fácil, é só twittar. Ficou fácil. Mas eu acho que a gente aprendeu em algumas palestras que assim os trolls, né, a gente tem que evitá-los e não dar atenção, né? Deixe que eles vivem, eles precisam viver e eles são alimentados pela nossa atenção. Então, cada vez que você revida, responde, você está dando alimento para eles, enfim. Mas esse é um ponto legal para a gente falar. Essa questão do ataque, né? A gente percebe assim, a mídia social, ela é mais feita de ataques e de defesas, mas mais feito de ataques do que de parceria, né? De amizade, realmente. Eu sinto que mesmo as amigas se atacam. Né? Eu vejo minhas sobrinhas, enfim, elas se atacam. Isso que é? É uma representação? Será que ela está escondida atrás de um avatar? Será que ela está escondida atrás de um computador e faz com que o alter ego dela se modifique? O que vocês pensam nisso? Com essa modificação da pessoa em relação à representação dela? Então, uma das coisas mais incríveis que eu aprendi quando o Bill Clinton teve o caso lá com a Mônica Lewinsky, que ele falou que não era sexo, não sei o quê, embaixo da mesa oval, e perguntaram assim para ele, mas você é casado, presidente, por que você fez isso? Ele falou, porque eu podia. Because I could. Porque eu podia, então eu fiz. Então, eu acho que essa novidade de você ter acesso a todo mundo, você pode encher o saco da pessoa. Dá para encher o saco de qualquer pessoa. Então, dá para encher o saco de todas as pessoas. Oba! Sabe? Então, vamos encher o saco de todo mundo.
Eu não acho que o troll é uma pessoa, nem uma entidade. Eu acho que o troll é um comportamento que todos nós temos eventualmente. É que nem inveja, sabe? Assim, inveja é um sentimento humano, todo mundo tem. Você não pode falar, ela é invejosa, ela não é 24 horas por dia invejosa. A gente, às vezes, sente inveja, depois não sente, depois sente de novo. Então, eu acho que o troll é um comportamento, né, que você tem em determinados momentos. Não é que a pessoa é troll forever. Acontece de vez em quando. Mas é meio irresistível, eu acho. A pessoa é como se o primeiro contato social que ela tem é o de provocar. Parece cachorrinho quando é pequeno, sabe? Você bota os cachorrinhos, eles ficam se mordendo, brigando assim. Então eu vejo que quando uma pessoa me enche o saco, eu pego e vou ver a timeline da pessoa. Não é só comigo, e é isso que é surpreendente. Vamos supor que ela fala, e aí, Rosane, e aí, hein? Tá velha, hein? Tá gorda? Assim, tô mesmo. Aí eu vou olhar a timeline dela e ela está lá, e aí, Rafinha Bastos, hein, tá alto, hein, tá magro, parece um poste. E aí, Ivete Sangalo, tá peituda. Tá assim. Então, ele faz isso com todo mundo, entende? É o jeito que o cara tem de se relacionar. E aí, Cláudia Leite, está se achando, cantando em inglês. Entende? Ele tem a ferramenta, ele pode encher o saco de todo mundo, ele vai fazer isso. É um jeito que ele achou. E isso, digamos assim, para uma geração que a gente aprendeu a, sei lá, dar o lugar para os mais velhos, respeitar os pais, não brigar, não discutir com a avó, enfim, é meio louco, porque o Chico Buarque falou isso outro dia no vídeo. Ele falou, eu achava que eu era amado, eu era um artista amado. Entrei nos comentários do YouTube, todo mundo, seu velho, seu bêbado. Falou as gargalhadas. Falou de gargalhada. Mas ele ria muito e falava, mas eu nem bebo mais, as pessoas me xingando muito. Só que depois ele ficou meio mexido com aquilo. Ele fez uma tweetcam, ele e o João Bosco. Tinha 15 mil pessoas assistindo, porque eu acho que ele ficou meio mordido de falar, o que está acontecendo que todo mundo está me xingando? Nunca ninguém me xingou. Eu acho que tem um fenômeno novo que é a gente ouvir tudo, né? Então, eu acho que, assim, na verdade, twitters e hashtags, etc., na verdade, são uma grande como é que se fala? Uma grande orelha, eu ia falar um escutador, mas não existe a palavra, uma grande orelha que, de repente, você consegue ouvir. E aí o Chico fala, ninguém nunca falou mal de mim, fala, só que ele nunca ouviu, né? E a gente, de repente, está vendo e está ouvindo. Então, é aquela coisa assim, não, eu não sou simplesmente... o caso da Xuxa, quando entrou no Twitter. Imagina, a Xuxa ia fazer compras no shopping, os seguranças ficavam na porta, mandava esvaziar a loja, ela entrava, fazia suas compras sozinha, vivia numa redoma. Na hora que chega numa situação onde as pessoas efetivamente falam e ela está escutando, é assustador. Se você for fazer uma pesquisa, eventualmente a maioria das pessoas não odeia, ou sei lá, talvez odeie, mas, enfim, o Chico eu tenho certeza que a maioria das pessoas gosta. Mas tem gente que vai lá e agride e fala bobagem, e a gente não está acostumado. Mas eu acho que a gente vai começar a acostumar, e as pessoas também, e esse tipo de coisa vai começar a fazer menos efeito, também vai perder um pouco a graça e a vida vai seguir. Eu acho que, como você está falando, também é um pouco jardim de infância dessa história toda. Não jardim de infância, porque talvez as crianças, por mais más que sejam, não sejam tão más assim no jardim de infância, vão um pouquinho mais na frente. Bom, mas a Coca-Cola nos ensina que tem mais coisas boas do que más. Tem que ver né? isso aí. Daí eu penso assim, vamos então continuar educando os filhos para serem bons, né? Mesmo que eles aprendam que na internet há uma rivalidade boa, né? Que a gente tem que continuar ensinando aquilo que a gente aprendeu, né? Mas e aí, qual será o pensamento da geração? O que você vê nessa questão de ataque contra ataque? Você se representa com o avatar? Você se esconde atrás? Não. Você é real ou ou aquilo que você coloca é um pouco mentira? Algumas coisas são inventadas? Como é que é? Só para começar, que eu acho que quem se esconde de alguma maneira tem vergonha de ser quem é. Não adianta. Às vezes dá um pouco de vergonha de você falar alguma coisa, mas se você não quer falar, você simplesmente não escreve, você não twitta, você não põe no seu Facebook. Se você quer falar, você fala, senão você guarda para você. As pessoas elas sempre querem atacar de algum jeito e elas vão te atacar se você dá o espaço para elas. Já dei o espaço, já fui atacada e o que acontece? Você não responde, a pessoa fica quieta e um dia ela vai achar outra pessoa para perturbar na vida dela. Foi que nem minha mãe disse, que você ser um troll é que nem você ter inveja por um momento. Né? Situações muito parecidas. Mas a sua cara está lá para bater, entendeu? A pessoa chegar, olhar no seu olho e falar assim, você é idiota. E aí você vira e fala, tá, e sai andando.
Você pode fazer isso, você pode fazer o que você quiser, depende. É que é complicado, porque vai também muito do temperamento das pessoas, mas acho que a internet aumentou a minha capacidade de ser uma pessoa paciente. Sempre fui muito impaciente, sou esquentadinha. Se alguém vem brigar comigo na cara, eu vou brigar de volta com a pessoa, mas na internet você não precisa, você não está cara a cara com ela. Se você não gostou do que uma pessoa escreveu no seu Facebook, você pega e apaga. Você tem essa opção. Só que as pessoas esquecem que, mesmo que você confunda de tão ligado que é a vida virtual com a vida real, a vida virtual ainda te oferece coisas que estão faltando na vida real, que é tipo você poder excluir um amigo do seu Facebook, você não poder excluir ele da sua vida. Mas cabe a você também. Assim, é sempre uma escolha. Precisava ter um botão eject na vida real, assim, para você tirar a pessoa. É que, para quem viveu assim a não internet, esse acesso generalizado e esses ataques, eles chocam num primeiro momento. Então, o desejo que você tem, meu sonho era conseguir ler todas as ofensas como se fosse Matrix. Você só vê o código-fonte caindo, assim. Né? Porque se você pegar a pior ofensa do mundo e você for olhar o código-fonte daquilo, ou binário, você não vai sentir nada, porque não quer dizer nada aquilo para você. Né? É que, às vezes, assim, você se sente atacado em alguma coisa muito pessoal sem você ter feito nada. Então, é como se contrariasse a lei da física de ação e reação. Então, você fala, mas eu não fiz nada, por que a pessoa está me atacando? Então, acho que isso é uma coisa que transgride. Eu estava vindo para cá, a gente estava num táxi, nós demoramos 2 horas para vir de São Paulo para São Paulo, num dia de muito trânsito, e a gente estava tweetando lá, socorro, táxi, 45 minutos, andamos 2 quilômetros, 1h10, 8 quilômetros, a gente não sai do lugar, tarará. Alguém já mandou para mim no Twitter assim, hahaha, chupa, judeu, vai ter que pagar, nós somos judias, vai ter que pagar o táxi. Aí eu pensei, respondo alguma coisa. Eu pensei, responde, chupa você, chupa não vou você, pagar. é o evento que está pagando, hahaha, sabe assim? Aí você fala, tem aquele momento que você fala assim, respondo ou não respondo? Respira. É. Mas eu Conta acho que o pior não é isso. O pior não é quando te atacam. Dá um refresh que já some, vai lá para baixo. Né? Então, mas o pior não é isso. O pior assim, entrando bem no assunto pais e filhos, é que, eu acho que é a minha exceção, porque não é sempre que a sua mãe entende mais de internet que você, ou tanto quanto, mas no meu caso é assim, essa é a minha vida. Quando eu sento para jantar com os meus pais e a minha mãe me conta que alguém mandou ela ir se fuder no Twitter, eu fico muito brava. Eu não fico brava quando é comigo. Você fica brava quando é com alguém perto de você, entendeu? Porque aí você se vira. Tipo, a pessoa fala com você, você fala, quero que você se dane. Você não faz a menor diferença na minha vida. Mas se um pai também vê alguém xingando a filha no Twitter, aí é o problema. Tá aí o problema de verdade. Porque você não pode apagar, não sei o quê, e aí começam os conflitos mais complicados. E tem uma coisa, na internet não é bullying, né? É engraçado. Cyberbullying. Só se é pessoal, né? Mas aí fez na internet, a gente não pode ir lá, é bullying. Agora tudo é bullying. Posso fazer uma observação? Aqui consegui um espaço. Ali no cantinho, Pronto. Extrema direita. Eu vou puxar a sardinha para o lado da geração Y, porque eu acho assim, tem toda essa parte ruim da internet, mas eu concordo com o que a menina falou. É só, por que os pais não ensinam os filhos em tanta segurança? Antes, quando você chegava, eu vivia a parte não internet, a parte internet. Minha mãe falava, não liga para o que o pessoal te diz na escola, não vai bater na cara do outro só porque ele fez alguma coisa. É a mesma coisa agora, é só adaptar, não é todo esse monstro de 7 cabeças. É só ensinar a fazer filtro de privacidade. E aí, a gente fica olhando quanta coisa de cyberbullying, mas tem muita iniciativa muito boa. Teve uma campanha que começou nos Estados Unidos contra cyberbullying, chama Love is Lauder, que está fazendo um sucesso absurdo. E aí, tipo, ai meu Deus, eu vou ficar só com medo do que é ruim? Usa, sei lá, eu vejo, porque eu estou fazendo parte de uma startup que está focando nisso, a oportunidade de pegar e viralizar isso, aproveitar esse 2.0 e tudo mais, a favor, não é esse monstro que vocês estão Isso que você falou é tão engraçado, porque ela começou a blogar, eu tenho blog faz tempo, então tem uma hora que a mãe tem que sentar com a filha e falar, filha, eu preciso conversar com você sobre blogs. A gente precisa
Eu preciso te aquela contar umas conversa. coisas íntimas sobre blog. Olha, blog é muito legal, mas assim, algumas pessoas vão te atacar, você precisa ser como, né? Mas é assim, é como se fosse uma educação dessa natureza, porque você tem mais experiência naquilo. Eu acho que é Acontece mesmo. exatamente isso, né? Eu acho que é um pouco que a gente estava falando, né, mais no começo. Exatamente isso. São os mesmos tipos de conselhos e, né, enfim, indicações da maneira que a gente educa sobre todos os assuntos. E esse é um assunto tão importante, né, enfim, quanto todos os outros. E provavelmente ao qual a gente vai estar mais exposto hoje em dia. Nossos filhos já estão, né, enfim, vão estar mais expostos mesmo à questão da publicidade, estar público, né, no sentido de você estar aí disponível para todo mundo. E realmente um aconselhamento, e que legal nesse sentido vocês, né, já conseguirem ter esse tipo de coisa. E eu acho que vai ser uma coisa cada vez mais natural na medida que a gente está vivendo, não um conflito de gerações, mas a gente está vivendo uma passagem de gerações, né, onde você efetivamente tem uma turma aí falando de geração Y, geração X, assim, acima de 35 ou 40 tal, que eventualmente não tem a menor ideia de como usar esse negócio, né? Mas daqui a pouco a geração Y vai ser pai e vai ter uma ideia muito melhor de como trabalhar isso, como conversar com os filhos. E isso vai se dar de uma forma mais natural, né? Mas é, enfim, um processo de educação também, muito legal, né? Eu acho que... só para começar, só para responder, meu nome é Anitta, tá? Para quem não sabe. E... Bom... Eu acho que esse é o tipo de educação que não dá para você bater na porta do quarto dos seus pais e falar: pai, me ensina a bloquear o meu Facebook, porque todo mundo é retardado junto nessa, entendeu? Porque você com 16 anos ou você com 40 anos, você entrou no Facebook junto, tá tudo aí, todo mundo tem o mesmo conhecimento, todo mundo pode ter o mesmo conhecimento sobre isso. Então, é meio complicado de você educar. E acho que, às vezes, acaba acontecendo de a minha mãe bater na porta do meu quarto e falar: filha, será que você pode me ajudar com... Eu não estou conseguindo ver onde os meus amigos estão solicitando a minha amizade no Facebook. Isso não foi um exemplo, isso aconteceu hoje. Então, é uma educação diferente, não é o mesmo jeito de educar. Mas também isso é uma questão, eu acho, um pouco circunstancial, na verdade, né? Como todos nós estamos aprendendo juntos, eu acho que no caso de vocês é até uma exceção, que a Rosana, evidentemente, né, é uma pessoa que... Eu também, enfim, né, já um pouco fora de perfil. Então, muitos colegas teus, eventualmente, vão chegar em casa e os pais... Talvez, não está no Facebook, porque algum amigo da escola adicionou e ele falou: preciso ver fotos do colégio, mas meio que para por aí. E que está perdido e que a criança ou adolescente em casa é que está levando pela mão e dizendo: faz isso, faz assado, faz frito, faz cozido. Né? Algum dia não vai ser. Algum dia, quando vocês crescerem e tiverem seus filhos, talvez, claro, aí eles vão ter inventado uma outra coisa que vai ser completamente louca e que vocês vão continuar nadando sem entender nada do que eles estão fazendo. Então, mas uma observação sobre isso. Então, nós somos todos analfabetos funcionais na internet, porque a gente toca de ouvido, né? Não teve ninguém fez curso de internet para navegar na internet. Então, a gente vai todo mundo aprendendo empiricamente. E, então, quando teve, por exemplo, aquele caso da Felina, lembra da Felina, que era um programa, um software que tinha uma pessoa que fazia sexo virtual com, sei lá, o Luxemburgo, com atores, mandava os caras ficarem pelados e tal, e estavam gravando, aqueles vídeos estavam sendo gravados. Tem gente que não tem ideia de que você pode capturar qualquer tela. Sério, tem gente que não sabe disso. Ela fala: não, estou no MSN, só eu e ele, de madrugada, estou pelado em casa, ninguém vai ver, só a outra pessoa. Ela não tem ideia de que aquilo pode ser capturado a qualquer momento. E foi o que aconteceu. Então, essas pessoas não sabem dos recursos, das possibilidades. Agora, há 10 anos que eu já tentei, de todas as maneiras, em todos os lugares, usar um espaço mínimo na televisão para poder, ensinar internet, ensinar coisas sobre a internet para as pessoas. Ninguém quer, ninguém deixa. Eu não entendo como a TV Cultura não tem um telecurso web para que as pessoas aprendam coisas na vida online e depois tenham um certificado. Por que não tem? Não tem um quadro, não tem nada. Tem, assim, um programa Olhar Digital, que compra o espaço e veicula, tem alguns quadros, mas não tem nada na mídia formal que fale sobre internet. Para ninguém, eu não sei por quê. Acho que porque tem um dogma, sempre teve um dogma de que a TV não queria dividir espaço de tela com a internet, quando, na verdade, as telas todas convivem, é só a distância, a TV é mais longe, o computador é mais perto, o celular é pertinho. Então, tem 3 planos de tela e a gente convive com todas, mas ainda existe esse dogma de que a TV tem medo de dividir a tela. Então, não se fala muito sobre essas verdades ou esses ensinamentos de internet entre adultos e adultos, entre adultos e filhos.
Então, ou o pai sabe, e o filho sabe, e um ensina o outro em casa, ou ninguém toca nesse assunto. Então, assim, é como se fosse... Não se fala de sexo, não se fala das coisas que podem ser feitas na internet, dos recursos, nem dos ruins, nem dos bons. Eu descobri um aplicativo, que eu vou falar na coluna de amanhã, provavelmente lá no JR News, que foi o Nagá quem me passou um link, e aí eu acabei baixando o aplicativo. Tem um aplicativo assim, para iPhone, acho que para Android também, para quem gagueja, para você parar de gaguejar. É inacreditável, é um aplicativo, por $12 você para de ser gago, gente, eu não estou falando sério. Pô, precisa avisar o David Brasil, que já tem o aplicativo, que é sensacional. Você põe ele tem um delay, porque quando você é o efeito coro. Se você fala junto com outras pessoas ou canta junto, o gago não é gago quando ele canta com outras pessoas. E aí você ajusta o delay no aplicativo, você põe o foninho Bluetooth assim e você vai falando e você ouve a sua voz com esse delay necessário e você para de ser gago. E tem uma entrevista incrível, emocionante com um cara de 56 anos, gago, e que o sonho dele era fazer o discurso no casamento da filha. E com esse aplicativo ele conseguiu fazer o discurso no casamento. Vontade de chorar, né? Ele conseguiu falar para a filha dele. Assim, ele estava com vergonha de falar socialmente. Então, tem tantos recursos incríveis, coisas inimagináveis que a gente hoje tem disponível para poder fazer. E, sei lá, um amigo conta, você descobre, mas não se está falando dessas maravilhas disponíveis para resolver tantos problemas. Acho que aí tem um conjunto de coisas, né? Eu acho que realmente concordo com você. Eu acho que tem umas questões assim de educação básica mesmo, digital, né? De comportamento, de segurança, que eu acho que efetivamente precisa ser falado. As boas coisas eu acho que elas já circulam mais. Eu acho que aí o próprio efeito social, né? Toda a conexão das pessoas, etc., faz com que a recomendação, né? Enfim, dos produtos, dos aplicativos, isso acaba virando uma prática mais comum. Mas só para quem já é entendido, entre aspas, né? Eu acho que cobrir esse gap entre o cara que ainda está começando e que aí tem uma questão de geração, uma questão de idade. Normalmente você não precisa falar, evidentemente, isso para os mais jovens, mas talvez para os mais velhos que estão entrando e acham aquilo tudo muito estranho, que aquilo não é muito natural para eles. E, sem dúvida nenhuma, acho que tem uma utilidade pública aí, através de uma mídia de massa, né? Enfim, é também discutível, né? Se a cultura você pode qualificar como mídia de massa ou, enfim, um vídeo no YouTube, como talvez seja mais interessante, né? Certamente ela vai pegar um público diferente, né? Do que se você fizer simplesmente um vídeo no YouTube ensinando aquilo tudo. Pessoal, infelizmente, nosso tempo se encerrou. Palmas, por favor. Foi show de bola, foi animal o debate. Anitta, Rosana, Lente, Denise, muito obrigado.